A Sonata Maldita. Versão brasileira Lex. Não se preocupa, Rose. Essa foi uma ótima tomada. Não foi, atrasei o segundo movimento. Certo. O seu agente acabou de chegar, então a gente vai dar uma pausa, tá bom? Não estava em Berlim? Estive. Rose, eu tenho más notícias. Falei com o tabelião por telefone. Seu pai está morto. Eu sinto muito. Tá tudo bem? O Sr. Guilford não me disse mais nada, mas iremos nos encontrar amanhã de manhã no escritório dele. Me desculpa entrar assim, mas a gente devia continuar. Só temos até às 6. Não tenho tempo para isso agora. Vamos de novo. Podemos cuidar disso amanhã? Às 10 da manhã? Inicialmente, eu gostaria de expressar minhas sinceras condolências. Também peço desculpas pela forma como foi informada da morte de seu pai. Na verdade, não fazia ideia se ele estava vivo ou morto. Do pouco que sabia dele, estou espantada que tenha vivido tanto tempo. Nós não éramos próximos. Quando foi a última vez que viu ele? 1993. Ele nos deixou quando eu tinha 14 meses. Meu colega francês, o Sr. Girard, me informou da morte dele. De acordo com ele, você é a primeira e única herdeira de Richard Marlowe. Richard Marlowe? O compositor? Uhum. Você é filha de Richard Marlowe e não me contou? Eu não te contei nada sobre o meu pai. Mas pensei que... Agora não, Charles. Não há testamento. Você herda os direitos autorais de todo o conjunto da obra dele, a propriedade na França, alguns títulos menores que não valem quase nada. E, bom, é isso. Receio que haja muito pouco dinheiro. Então todos os direitos autorais musicais de Marlowe pertencem a Rose? De fato. Terminamos? Quase, mas antes que se vá, eu devo entregar algumas coisas pessoalmente. Aqui, o título de propriedade e alguns objetos pessoais dele. São da casa. Senhorita Fisher? Pode lidar com o resto? Claro. Perdoe a minha curiosidade, mas o Sr. Marlowe era famoso? Famoso não, mas era bem conhecido. Um compositor em ascensão que um maestro citaria a fim de exibir e mostrar que tinha conhecimento. Nos anos 80, compôs uma sinfonia que pegou os críticos de surpresa. Ficou na moda, suponho. Alguns o saudaram como o líder de uma nova geração de compositores.
Um salvador da música clássica britânica que teria se tornado se não tivesse desaparecido. Todo meio tem um possível campeão que se apaga antes de começar. O rock and roll tinha Syd Barrett. Temos Richard Marlowe. A imprensa acreditava que algo tinha acontecido, algum jogo sujo. Acontece que ele estava na França, apodrecendo em algum lugar. Tem uma coisa que devo mencionar. Eu não falei nada antes porque a senhorita Fisher estava aqui. Se houver qualquer impedimento legal... Não é isso. É uma coisa mais moral. O Sr. Marlowe cometeu suicídio da maneira mais violenta que você imagina. Como? Ateou fogo em si mesmo em frente à casa dele. Entendo. Obrigado por não mencionar isso na frente da Rose. Sei que não parece, mas na verdade ela é muito... emotiva. E tem alguém que possa fazer companhia a ela? Família? Alguém próximo? A mãe está morta e Rose não tem tempo para os entes queridos. Não tem tempo? Palavras dela. Digamos que sou o mais próximo da família e cuidarei para que tome conhecimento disso na hora certa. A dupla vida de Perséfone. O que quer? Posso entrar? Então? Então? Jesus Cristo, Rose, tô preocupado com você. Não fique. Te conheço desde os 16 e sei bem quando não tá legal. Por que não me disse que seu pai era Richard Marlowe? Não era relevante. Não era relevante? Você, violinista clássica, ele um compositor de muito talento, não vê a ligação? Não queria que as pessoas soubessem. Rose, não sou só seu agente, devia ter me dito. Não. Por quê? Porque dane-se ele, por isso. Não dava a mínima pra minha mãe e pra mim, ele abandonou a gente. Queria vencer por mim mesma sem sequer citar o nome dele. Tá, ele era um grande compositor e Shostakovich também era. E esse é o único contexto em que Marlowe tem algum significado pra mim. Não iria negociar usando o nome dele. Não iria? Não, e não vim aqui pra brigar. Quero estar aqui por você. Ajudá-la a passar por isso. É a propriedade na França? É, eu vou pra lá amanhã. Ah, é? Mas como? Provavelmente eu vou pegar um avião e aí um táxi. Você entendeu. Tá no meio de uma gravação, o estúdio custa uma fortuna, a gravadora espera 6 peças, sem mencionar os outros compromissos. Eles vão ter que esperar. Esperar? É, eu tô indo amanhã, Charles. Isso é tudo. Pronto. A decisão não é só sua. Então sua simpatia vai até onde afeta o próximo concerto, é isso? É. Sou seu agente, lembra? É, bom, sobre isso... O quê? Eu pretendia te contar já faz algum tempo. Fui contactada pelo DMI e eles querem assinar comigo. Desde quando? Faz alguns meses. Rose, é uma profissional maravilhosa, mas é muito cedo. O que quer dizer com isso? Eu tive muitos clientes como você, jovens, talentosos, com potencial para o sucesso e que foram para agências maiores que se preocupam apenas com o dinheiro e fama e foram engolidos. Não teve.
Teve clientes bons e clientes razoáveis. E os bons saem, os razoáveis são descartados, mas nunca teve uma cliente igual a mim, sabe disso. E toda vez que toco nesse assunto, é sempre cedo demais, ou vamos esperar. Ou tenha paciência, mas eu tô sem paciência. Eu esperei tanto tempo que... Acha que estou empacando sua carreira? Eu acho que você nunca vai me deixar ir. Me levou tão longe quanto pôde e agora precisa me deixar ir. Ah. Só porque estragou sua carreira não significa que preciso estragar a minha. Charles... Rose, faça o que quiser. Eu não dou a mínima. Mas tenha uma coisa em mente. É boa, mas não é tão boa. E talento não é a única coisa que importa. Obrigada.
Sabia que o Sr. Richard escondia algo, mas uma filha, e ainda mais inglesa. Me perdoa, senhora, mas está muito rápido. Você poderia falar mais devagar? O Sr. Richard nunca me mencionou uma filha. E também raramente falava dele. Estava obcecado com o trabalho. Me perguntam se sabia que eu cuidava da casa. Você falou trabalho? É verdade. Eu vinha limpar toda quinta-feira e trazer mantimentos. Não. Desculpa. O trabalho dele. Ah, isso. Ele sempre se trancava no escritório para escrever alguma coisa. Quase nunca falava comigo. Deixava o envelope sobre a mesa no final de cada mês. Você planeja se mudar para cá? Não, eu acho que não. Você conhece ele bem? Seu pai? Não. Na verdade, não. Mesmo assim, trabalhei muitos anos para ele. Era muito reservado e principalmente indiferente. Uma vez ficou bravo comigo por querer mudar o horário do relógio dele para o horário francês. Não posso dizer que era um homem agradável, mas foi um grande choque para mim quando... Como ele pôde fazer aquilo a si mesmo? Tanto sofrimento. Sofrimento? Sim, se matar dessa maneira. É horrível. Minha querida, você não sabia? Bom, de qualquer forma, agora tem roupa limpa, aquecimento e eletricidade. Quer que eu volte amanhã para limpar a casa? Não. Não hesite em me ligar se precisar de alguma coisa. Eu deixei o meu número na mesa. É lamentável ver a condição da casa desse jeito. Pertenceu aos lords por um longo tempo. Agora é sua. Remonta ao século XI. Como ele morreu? Eu não sei se cabe a mim lhe dizer. Por favor. A polícia diz que ele ateou fogo nele mesmo. E então... Seria uma boa ideia se ficasse no hotel. Tem certeza que quer passar a noite aqui? Uhum. Sonata para violino Opus 54. Solo de violino. Violento.
voilá. Alô, Rose? Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Tá na França? Eu tô na casa do Marlo. Uhum. Olha, eu queria pedir desculpas pela outra noite, sabe? Eu não quis dizer o que eu disse. Foi errado dizer aquilo. Tá, tudo bem. Olha, só te desejo o melhor, só isso. Se sentir que estou empacando sua carreira... Não, eu tô frustrada, mas eu não tive a intenção de brigar. Acho que só preciso de um tempo sozinha. Compreendo. Então, a casa, como ela é? Velha, assustadora, isolada. Eu gosto disso, me lembra você. É mesmo, é? Como está indo? Aprendeu alguma coisa sobre seu pai? Então, na verdade, era sobre isso que eu queria falar. Acho que ele estava trabalhando em alguma coisa antes de morrer. Uma sonata. Sonata? Quer dizer, uma já acabada? Acho que sim, mas é muito estranho porque algumas das pautas começam com símbolos que eu nunca vi antes. Que tipo de símbolos? Eu não consigo descrever. Talvez se eu te enviar algumas fotos, você possa dar uma olhada. Claro. Rose, sabe que se for mesmo a última obra do seu pai, poderia ser uma enorme sensação. Eu pensei nisso também. E se essa sonata era mais importante pra ele do que eu quero saber por quê. Eu tenho que ir. Te mando as fotos assim que puder, tá? Claro, me mantenha informado. Pode deixar. Tchau. E mais uma coisa. E o que é? Sabe me dizer como ele morreu? Seu pai? Não. Descobriu alguma coisa? Não. Tá bom. Então, tchau. De sulfiram. Pesquisa. Entrevista com Richard Marlowe. Senhor Marlowe, boa noite e obrigado por nos conceder essa entrevista. Estamos cientes de que não é seu hábito fazê-lo. Ao longo dos últimos 3 ou 4 anos, o senhor deixou de ser um compositor obscuro, por assim dizer, para ser o rosto corajoso de uma nova era de compositores clássicos. E ainda assim, alguns críticos acham a sua música muito antiquada. Sabe, o conceito de antiquado significa muito pouco para mim. Não julgo uma obra de arte pelo seu período. Se Mozart vivo fosse, receberia a mesma crítica idiota. Eu não escrevo música para agradar ninguém. Não há entretenimento. Flutua ao redor, sussurrando dentro de mim. Ouvi isso desde o dia que nasci e estará lá muito tempo após a minha morte. Ela mantém a chave para o coração humano. Sua voz real tem palavras não escritas. E revela a escuridão, tristeza, alegria, saudade. É mágica. Pelo jeito que o senhor fala, parece que lhe foi confiada uma missão. É que eu apenas sigo a voz que ouço. Seria Deus? Alguma coisa parecida. E quanto ao seu futuro trabalho, pode falar um pouco sobre isso? Eu comecei anos atrás. Ainda não está terminado. Mas um dia estará. E o senhor acha que vai afetar as pessoas?
Isso vai tocar alguém. Eu acho. Oi? Quem tá aí? Malditos franceses. Bom dia. O que deseja? Ah, bom dia, senhor. Um pacote de um misto azul, por favor. Sim, claro. Você é inglesa? Ah, sou. Obrigado. Veio passar as férias aqui? O meu pai morreu aqui. Eu vim ver a casa dele. Meus sentimentos. Ele morava nessa aldeia? Ah, não, num casarão fora da estrada. Conhecia ele? Não, na verdade não.
Pessoa desaparecida. Charles, James, obrigado por ter vindo. o que eu não faria para o meu ex-agente? Eu sei que fará um concerto amanhã à noite e estou precisando de seus conhecimentos. Quero uma caneca de cerveja, por favor. O mesmo de novo. Desde quando bebe água? Estou em abstinência. Para sempre desta vez. Isto me faz adormecer metade do tempo. Mas ajuda. Fico feliz em ouvir isso. Então, me fale sobre essa música que quer que eu dê uma olhada. Claro. O que pode me dizer sobre isso? Olha, parece uma sonata para violino. E ela é composta com base numa estrutura regular. Mas é bastante desigual. Digo, a qualidade dela muda drasticamente dependendo da passagem. É bastante coerente. Mas o primeiro, o terceiro e o quinto movimento aqui são magníficos. São verdadeiramente magníficos. Quem escreveu isso? Não tenho permissão para dizer. Ah, Charles, você provocou. Vamos. Eu quero saber. Desculpe, James, mas não posso. Mas digo uma coisa. Será enorme quando se tornar oficial. Já estava na hora, Charlie. A grande oportunidade indescritível, não é? Antes tarde do que nunca. Agora preciso que me ajude a decifrar esses símbolos. Significam alguma coisa para você? Com toda a honestidade, nunca vi nada parecido antes na minha vida. Quero dizer, talvez seja algum tipo de acorde no começo de cada pauta, como uma forma de codificar a partitura ou algo assim. Isso certamente explica a má qualidade de certas passagens. É quase como se o compositor tivesse feito de propósito, sabe? Para que ninguém fosse capaz de decifrar a partitura. Charles, ninguém entende mais do que eu sobre sigilo neste negócio, mas se eu não souber quem escreveu isso, vai ser muito difícil te ajudar. Tá bom, James. Mas quero que me prometa que não vai contar a ninguém. Pode confiar. Este é o último trabalho de Richard Marlowe. Richard Marlowe? O louco excêntrico salvador da música clássica que desapareceu para ouvir as vozes da cabeça dele. O próprio. Pensei que tinha morrido, anos atrás. Não, na semana passada. Ah, isso explica tudo. Obrigado. Olha, tem minha palavra, que não vou contar para ninguém, tá bem? Conhece alguém que pode me ajudar? Só consigo pensar em uma pessoa. Ele trabalhou com Richard Marlowe por anos. Verdade seja dita, era o único que Marlowe ainda tolerava perto dele. Se ele não puder ajudar, ninguém mais pode. Mas ele não vai gostar muito de dar o número dele para um completo estranho. Qual é, James? Me deve essa. Por favor. Tá legal. Vou ter que ligar antes para avisar que você vai entrar em contato. Na verdade, ele não gosta de novas pessoas. Magia satânica.
Charles Vernet tem uma reunião com o Sr. Victor. Me siga, por favor. Obrigado. Sr. Vernet. Prazer em conhecê-lo. O prazer é todo meu, Sr. Victor. E obrigado pelo seu tempo. Por favor, sente-se. Meredith, faça a gentileza de nos trazer um chá, por favor. É pra já, senhor. Ah, e Meredith, Sim, senhor Victor. de preferência não mistura com aquela coisa nojenta que minha filha me deu. Por gentileza. É novata. Entendo. Está escrevendo um novo livro? Ah, sim, claro. O terceiro e último volume da história da música barroca. Devo confessar que sua visita me oferece uma inesperada e muito bem-vinda pausa. Então, Sr. Vernet, o que um homem velho como eu pode fazer por você? Vim lhe fazer algumas perguntas sobre... sobre isto. Foi composta por Richard Marlowe. Deixe-me ver. A sonata. O que disse? Então ele terminou. Já ouviu sobre isso? Ele dizia que esse era o trabalho de sua vida. Agora, vamos ver. Deve ser mais ou menos assim. Interessante. Posso ser abusado e lhe perguntar como adquiriu este trabalho? É confidencial. Há outras partes. Compreendo, entendo. Prossiga. O problema é que a música é tão irregular e depois tem estes símbolos estranhos. Aqui está. Tipo este? São os mesmos. Esses símbolos foram criados por uma sociedade secreta francesa no século XIX. Agora, cada símbolo representa um dos 4 aspectos diferentes de um código que, quando unidos, criam um símbolo da Famous Order. Meredith, preciso ser a rainha para tomar uma simples xícara de chá? Tá chegando, senhor. Ainda não sei se ela é maliciosamente lenta ou uma retardada mental. Os membros da Famous Order eram sucessores pervertidos do movimento romântico. Eram nobres artistas. E o que isso tem a ver com música? Eles acreditavam que a música tinha a capacidade de desbloquear portais entre os mundos. Desculpe, portais? Portais, aberturas, lacunas no tecido cósmico. Entendi, senhor, entendi. É apenas isso. Então, essa ordem imaginava que a música tinha um tipo de magia? Exatamente. Não metaforicamente ou como parte de uma ilusão ou um truque. Acreditavam que a música tinha poder real e tangível. Que tipo de poder? Bem, acreditavam que, se as notas estivessem alinhadas e tocadas exatamente com o tom certo, poderiam evocar e seduzir o anticristo. Ao tocar música? Basicamente, a teoria deles foi baseada em uma crença simples. Não se aborda o diabo com palavras. Só a música permitiria que os mortais se comunicassem com ele e compreendessem sua divindade. O anticristo, senhor? Não é brincadeira, meu caro. Esses símbolos, acha que podem ser decifrados? Mas é claro,
Marlowe ficou fascinado pela ordem. Ele provavelmente encontrou inspiração para codificar seu trabalho. Parece tê-lo conhecido muito bem. Eram próximos? Próximo? A Marlowe? Só pode estar de brincadeira. Aquele homem era a própria encarnação do orgulho. Implacável e cruel. Duvido muito que fosse próximo de alguém. Mas trabalharam juntos. Certamente apreciaram a companhia um do outro. Olha, não me entenda mal. Ele era um excelente compositor. Não se pode deixar de ficar impressionado com isso. Foi dedicado ao seu trabalho e... teria sacrificado tudo pela sua música. Exceto, talvez, sua pequena Rose. Não fique tão surpreso, Sr. Vernet. Não achou que eu deixaria entrar em minha casa sem saber tudo sobre sua pessoa? Não, é que... Bom, ela não sabe que eu estou aqui e, verdade seja dita, ela não fala muito bem do pai dela. É engraçado. Ele amava tanto as flores que deu o nome de uma para sua filha. Acredite em mim, se o resto da pontuação for tão boa como a passagem de abertura e dado o talento de Marlowe, você pode estar segurando uma obra-prima absoluta. Vai parecer abusado da minha parte, mas o senhor me emprestaria o seu livro sobre a Famulus Order? Bem, não vejo por que não. Obrigado pelo seu tempo, Sr. Victor. Devolverei o livro o mais rápido possível. Eu tenho certeza disso. Rose Fisher é a nova Yehud Menuhin? Apontada como um dos maiores talentos britânicos, Rose Fisher, de 17 anos, ganha o maior prêmio. Criança prodígio da música faz uma apresentação divina.
Therese? Que merda de janela. Charles? Não, é o Papai Noel. Ai, meu Deus, que diabos está fazendo aqui? Muito bom te ver também. Eu tomei um baita de um susto. Por que você entrou pela janela? Não atende o telefone, trancou a porta da frente, improvisei. E por que tá aqui? Pensei que um pouco de companhia não te faria mal. Além disso, trouxe umas coisas para trabalharmos. Ao pesquisar informações sobre esta seita francesa, descobri que o líder morava aqui, nesta casa. Seu pai era fascinado pelas suas crenças. Descobri que os símbolos da sonata correspondem ao que chamam as 4 faces do mal. O primeiro símbolo representa o poder. O segundo, a imortalidade. O terceiro, a aparência. E o quarto, a dualidade. Unidos formam o símbolo do mal, que é também o símbolo da Famulus Order. Seu pai lhe deixou pistas aqui, nesta casa. Brilhante. Esse representa o poder. E eu encontrei outro como esse. Imortalidade. Não funciona mais? Desliguei por causa do barulho. E ele estava 1 hora atrasado mesmo. Tem que haver uma lógica por trás de tudo isso. Se esses símbolos foram colocados onde estão, deve ser por uma boa razão. Bom, o símbolo na chaminé só aparece quando as chamas se levantam. Será que se... Vale a pena tentar, né? Suco de limão. Coisa de criança. Significa que os objetos nos quais os símbolos aparecem afetam a maneira como a música é decifrada. O símbolo do relógio representa a imortalidade. Deve ter um tipo de ligação com o tempo. E ele estava 1 hora atrasado no horário francês. E quando eu toquei isso, não ficou um som bom. Talvez, se a gente adiantar as notas, tornando-as um tempo atrasado, resulte em algo coerente. Parece lógico. Você tá bem? É só uma dor de cabeça. Tô bem. Tem certeza? Já disse, tô bem. Vamos procurar as pistas que o seu pai deixou. Um deve ser a aparência, o outro a dualidade. Alguma ideia? Já viu o tamanho desse lugar? Pode estar em qualquer canto. Então não há tempo a perder. É como procurar uma agulha num palheiro, mesmo que eu soubesse... Therese. Therese? Quem é? Meu pai tinha uma faxineira. Conhece esse lugar muito bem. Talvez saiba alguma coisa. Nesse caso, temos que vê-la e fazer as perguntas certas. Melhor e você. Vai entendê-la melhor do que eu.
Therese? Bom dia. Meu nome é Charles Vernet. Por favor, sente-se. Tá aqui para vender a casa? Não, pelo menos por enquanto. Vim porque preciso lhe fazer algumas perguntas. Rose nunca conheceu o pai. Seria bom ela aprender alguma coisa sobre ele. Sobre o Sr. Marlowe? Sabe o que ele estava fazendo? Que tipo de música estava compondo? Nunca soube exatamente o que fazia. Claramente não era apenas música. Sim, claro. Quero que veja algumas fotos. O que é isso? Símbolos musicais. Já viu algo parecido? Sim, isso eu já vi. Onde? Atrás do espelho, no escritório, pintadas de vermelho. Me lembro porque o Sr. Marlowe me proibia de tocar neles. Muito bom, Therese. Muito bom. E que tal este? Não. E este? Não. Therese, tente se lembrar, é muito importante. Já disse que não sei. O Sr. Marlowe nunca me dizia nada. Sabe, desde que Dupuy desapareceu, as pessoas nunca me perdoaram por trabalhar para ele. Todos aqui o odiavam. Causava medo. Muitas das histórias contadas sobre ele nessa área. Que histórias? Histórias. Tudo o que posso dizer sobre o Sr. Marlowe é que às vezes ele sumia na floresta dias inteiros e até noites. Só Deus sabe o que ele fazia por lá.
Observação número 2. Quietinho. Você precisa se juntar aos outros agora. Rose? A gente tem que chamar a polícia. Rose, o que aconteceu? Rose, o que foi? O que foi? Embaixo da capela, na floresta, tem uma sala com aparelhos de tortura. Calma, calma. Do que está falando? Embaixo da capela, tem uma sala que tem aparelhos de tortura. Do que você está falando? Gravou os gritos deles. Rose. Rose, pelo amor de Deus, Solta, calma. a gente tem que chamar a polícia. Me diz o que aconteceu. Me escute, escute. Eu não sei o que pensa que viu, mas agora eu quero que se acalme, tá? Respire fundo, isso, respire fundo. Eu estou aqui agora e vou te proteger. Espere até que a sua respiração fique controlada. E depois comece do princípio, tá? Agora, essas crianças são corpos, ossos ou o quê? Não, eu vi algumas sombras na floresta. Mas eu ouvi eles nas fitas. Que fitas? Ele estava torturando elas e gravando. Rose, acho que seu pai seria capaz de fazer alguma coisa assim? Eu não sei. Mas tinha uma pintura na parede com um tipo de demônio nela. Eu não sou louca, vai, olha você mesmo. Tá bom, Rose, eu acredito em você. O que viu lá embaixo assustou você, mas não vamos tirar conclusões ainda. Não me subestime. Não estou, eu estou tentando te ajudar. Sempre estive presente e estou aqui agora. Rose, vim vê-la porque descobri muitas coisas sobre seu pai. Eu acredito que ele tinha Beba? Ele tinha um gosto estranho pelo folclore mórbido, que não significa que tenha feito algo mórbido. Poderia ser simplesmente uma abordagem artística, uma maneira de mergulhar em um mundo de fantasia para captar o que precisava alcançar com sua música. E acredite em mim, não seria o primeiro a fazê-lo. Veja, Schumann, por exemplo. Schumann encontrou inspiração em vozes vindas do além e Tartini, do diabo. E não eram psicopatas. Você não estava lá. Não viu o que eu vi. Aham. Eu não quero mais ficar aqui. Eu quero voltar para Londres. Então é isso? Quer ir embora e abandonar tudo agora que estamos tão perto?
Percebe o que esta música pode representar para nós? Como assim, nós? Por que ele enviou a chave deste lugar para você? Se decifrarmos essa sonata, teremos os direitos a ela. Pense nisso. Jovem e virtuosa violinista interpreta o trabalho perdido do pai. Não é que não devemos chamar a polícia. Só estou pedindo 5 minutos para lhe contar o que descobri. Graças a Teresa, encontrei o símbolo para a aparência. Como eu vejo, significa que a pontuação deve ser tocada em sentido inverso, como num espelho. Não acho que seja uma boa ideia. Acho que temos que destruir a sonata. Poderíamos, antes de tomar decisões precipitadas, pensar nisso com calma. Por favor. Faltam só 2 símbolos. 2. Só um, na verdade. Dualidade. Claro. Vamos voltar pra dentro. Tá, vamos. Agora, se justapormos como as estátuas, devemos... E voilá. Acertei. Por último e não menos importante, precisamos do símbolo que une todos. É o da Famulus Order na sonata. Charles, nós... Está horrível, descanse. Temos que destruir a sonata. Me faça um favor, Rose. Vá dormir um pouco. Quem tá aí? Charles? Gravação número 2. Pois a besta só fala pela boca dos puros de alma. Dos não corrompidos, aqueles que têm um único Deus conhecido. Pois a besta só fala pela boca dos puros de alma. Dos não corrompidos, aqueles que têm um único Deus conhecido. Pois a besta só fala pela boca dos puros. O que estava pensando, velhote? Ele amava tanto as flores que nomeou sua própria filha por conta delas.
Charles? O que tá fazendo? É realmente fenomenal. Uma vez que o símbolo é decifrado, é pura genialidade. Seu pai era um gênio. Esta sonata vai mudar o consumo da música para sempre. O que tá acontecendo? Eu percebi uma coisa. Todos esses anos vivendo aqui, longe do mundo, é tudo para você. A sonata é para você. O que quer dizer? Foi tudo planejado. Ele tinha tudo planejado, provavelmente antes de você nascer. O último símbolo aponta para você, Rose. As pautas finais estão vazias. Você tem que preenchê-las e terminar o trabalho dele. Por que ele escreveu a sonata para violino? Queira ou não, é o trabalho dele. É nosso dever fazer essa música ser ouvida no mundo todo e você tem que ser a única a tocar. Mas isso Rose, goste ou não, é o seu legado. Não pode negar. Essa música é do mal. É muito mais do que simplesmente música. Mas ela é do mal. Você não tá ouvindo? As crianças estavam gritando, sendo torturadas por essa música. Eu sei. O sacrifício delas era um mal necessário. As vozes que saem da boca dessas crianças são magníficas, são puras, como você. Ouve o que tá dizendo? Eu nem tô te reconhecendo. A música tá te deixando louco. Não consegue ver? Esta é a razão pela qual a deixou de lado todos esses anos. Esta sonata só pode ser reproduzida por almas puras e não corrompidas. O livro diz isso. É você, Rose. Deixou você porque sabia que ia contaminá-la. Salvou você. Salvou você? Por isso. Me recuso a tomar parte nisso. Não tem escolha. A única coisa que importa agora é a música. Vai fazer o quê? O que deveria ter feito antes? Eu vou queimar tudo isso e a polícia. Eu sempre protegi você, alimentei. E para quê? Para você ir embora? Sair pelo mundo e me deixar para trás? Esquecer que eu já existi? Eu te dei tanto e tudo que você faz agora é jogar na minha cara. Nem percebe a sorte que tem. Se eu tivesse uma fração do seu talento, não teria essa vida de merda. Esta sonata é a chave para o meu sucesso e pela primeira vez em sua vida miserável vai me ouvir e fazer o que eu digo. Entendeu? Toque. Charles. Preciso ouvir isso. Fica voltando na minha cabeça. É insuportável. Charles, por favor. Toque! Já decifrei todos os símbolos. Tudo que tem a fazer é tocar a música e deixar-se levar. Mas... Toque! Quem mandou parar? Continue tocando!
A Sonata Maldita.